Declaro a sessão aberta e convido todos os vereadores que estejam aqui na Câmara de Vereadores para fazer parte aqui do quórum. Vereadores presentes: Raquel Tavares, Fagner Matias, Nelsinho, Edivaldo, Roberto da Farmácia, Macaxeira, Billy Marques e João Lucas. A leitura da ata aí. E convido todos os vereadores e assistência para rezar o Pai Nosso. Vamos à leitura da ata. A ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de março de 2018. Realizou-se às 14h30 mais uma sessão ordinária que contaram com as presenças da maioria dos edis, faltando apenas o vereador Edivaldo Santos, sendo justificado sua falta pelo vereador Roberto da Farmácia. Em seguida, o senhor presidente Júnior do Tó mandou que se fizesse a leitura da ata do expediente. Feita a leitura da ata e aprovada, foi lido o expediente da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, enviando o ofício 53 de 2018, solicitando a visita da Comissão de Fiscalização desta Casa de Leis à nossa instituição, sob denúncias feitas na sessão do dia 22 de fevereiro de 2018, pelos vereadores João Lucas e José Carlos Vicente. Da Secretaria de Educação, a secretária Cíntia Alves enviou o ofício 83 de 2018, convidando os dois representantes enviados por este órgão, Fagner Matias e Marcelo Pereira, para compor o Fórum Municipal de Educação de Penedo, a participarem de uma reunião no dia 16 de março, às 8 horas, na Secretaria Municipal de Educação. Dando prosseguimento, o senhor presidente facultou a palavra ao vereador Marival Oliveira e, na oportunidade, saudou todos os presentes, comunidade internautas, e teceu comentário com referência ao assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada bruscamente, e em seguida frisou da falta de respeito que os bancos têm para com a comunidade penedense e turistas que nos visitam. Frisando o vereador Marival Oliveira da demora nas filas dos bancos, caixas eletrônicos sem dinheiro, entre outros. Frisando o vereador Marival Oliveira que já tem um projeto de lei aprovado nesta casa e, na oportunidade, convidou a todos os gerentes de Banco de Penedo para vir a esta casa para prestar esclarecimento com relação a esses problemas ocorridos em nossa cidade. Dando prosseguimento, o senhor presidente Júnior do Tó solicitou da Comissão de Fiscalização para falar com o gerente de banco de nossa cidade, para tentar resolver esses impasses. E em seguida o vereador Fagner Matias solicitou da secretaria desta casa para providenciar os ofícios. Dando prosseguimento, o vereador Marival Oliveira frisou do TAC, que foi firmado nesta casa, sobre o mercado da carne, frisando o vereador que o deputado João Beltrão queria levar o abate dos animais para o Coruripe, onde o mesmo foi fechado há poucos dias por irregularidade. Frisando que espera e deseja que Penedo tenha um gestor que ame a nossa cidade e que mora em Penedo. Dando prosseguimento, o vereador Darivan Tomás saudou todos os presentes comunidade internautas e, na oportunidade, agradeceu ao comandante da Polícia Militar do 11º Batalhão pela segurança nos povoados de Penedo. E em seguida, o senhor presidente em exercício, vereador Hernando Pinheiro, solicitou que fosse enviada moção de agradecimento ao comandante da Polícia Militar do 11º Batalhão. Em seguida, o vereador Marival Oliveira se congratulou com os demais edis. E em seguida, o vereador Fagner Matias se congratulou e solicitou ofício ao governador do estado, solicitando melhorar as gratificações da Polícia da Força Tarefa, que está realizando um belo trabalho junto às comunidades, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. E em seguida, o vereador Derivan Tomás agradeceu as participações dos vereadores.
Dando prosseguimento, o vereador Nelson saudou todos os presentes da comunidade de internautas e teceu alguns comentários com referência à última sessão ordinária nesta Casa de Leis, sobre o projeto da Previdência Própria, frisando na oportunidade do vereador Nelson que, na sua opinião, o sindicato Sindispen tem que interpelar judicialmente, onde houve vários erros ocorridos na sessão da aprovação do projeto 24/2017, frisando o vereador Nelson que tem quase a certeza que o sindicato consegue a anulação na justiça, frisando do termo de ajustamento de conduta, frisando ainda da reunião dos marchantes neste Poder Legislativo Municipal, registrando o descaso que estamos passando com relação à gestão pública de Penedo, frisando de várias obrigações que não foram cumpridas por parte da administração municipal, frisando ainda que o Ministério Público faça cumprir o TAC na cidade de Penedo, e queimando o prefeito municipal cumprir sua parte. Quando em seguida o vereador Marival Oliveira se congratulou e frisou que o TAC não está sendo cumprido, mas está sendo negociado, no que se diz respeito à contrapartida. Dando prosseguimento, o vereador Billy Max saudou todos os presentes da comunidade de internautas e argumentou dizendo que temos vários filhos de Penedo na fila para serem gestores de nossa cidade, mas basta a nossa comunidade o elegerem, frisando que a aprovação do projeto 24/2017 não tem como voltar atrás, onde esse recurso irá beneficiar a cidade de Penedo. Não havendo mais assunto a tratar, o senhor presidente em exercício, Fernando Pinheiro, facultou a palavra para os requerimentos verbais, onde não havia requerimentos por escrito, quando na oportunidade o vereador Rogério dos Peixotos solicitou do secretário de Infraestrutura abrigo na entrada do residencial Vale do São Francisco, para beneficiar os estudantes de Penedo, e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Roberto da Farmácia solicitou do secretário de Saúde a voltar a funcionar o posto de saúde do povoado Campo Redondo, quando em seguida o vereador Fagner Matias se congratulou com o requerimento do vereador Roberto da Farmácia e posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador João Lucas solicitou ofício ao gabinete do prefeito, solicitando explicações sobre o tratado firmado no mês de janeiro, relacionado às compras de quentinhas em Penedo, num período de 8 meses. Quando em seguida o vereador José Carlos Vicente frisou que na UPA e no SAMU, durante os 8 meses, são gastos R$105 mil. Quando em seguida o vereador Hernando Pinheiro, presidente em exercício, frisou que tem a honra de assinar esse requerimento. E em seguida o vereador Billy Max frisou que se faz uma previsão, mas se paga o que se compra. E em seguida o vereador Nelson frisou que a licitação não é feita para superfaturar quantidade. E em seguida o vereador Fagner Matias frisou que não concorda com essa demanda sobre as quentinhas. E em seguida aprovado o requerimento do vereador João Lucas por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento, o vereador Marival Oliveira solicitou do líder do governo a marcar uma reunião com o prefeito, a Associação dos Marchantes e Comerciantes, para que se tenha uma solução a bem de todos. Dando prosseguimento, o vereador José Carlos Vicente solicitou da SMTT quebra-molas na rua São Vicente, bem como rever os demais redutores de velocidade de nossa cidade, posteriormente aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a tratar na ordem do expediente do dia, o senhor presidente, por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, e mandou que se lavasse a prenteada que depois de lida aprovada vai ser assinada pelos membros da mesa, e marcando a próxima reunião para o dia e horário regimental. Em discussão a ata. Senhor presidente, o requerimento que eu fiz com relação ao governo do estado não foi solicitando aumento nas verbas da força-tarefa, não. Foi solicitando que ele atendesse às demandas das corporações. O requerimento não é de aumento da verba da força-tarefa. O requerimento é para que o governador atenda às demandas das associações, das instituições Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Defiro a solicitação do vereador Fagner Matias. Em discussão, a ata. Em aprovação. Vereadores que aprova, permanece sentado. Aprovado. Aí o cara adivinha pensamento, né, Bilmar? Vereador João Lucas, a tribuna. Vossa Excelência tem 10 minutos.
gente é por quê? E a gente não pode, né? Não existe não isso. Vossa Excelência, para a tribuna, vereador João Lucas. Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Senhor presidente, o ano passado eu solicitei nesta casa a relação dos veículos locados pela Prefeitura Municipal de Penedo. Essa relação nunca chegou a esta casa, mas agora é possível identificar os veículos locados da Prefeitura Municipal. Não precisa mais vir em relação com esta casa não, porque agora já está fácil de identificar os veículos locados pela Prefeitura Municipal de Penedo. É só observar um adesivo, uma frase que diz, "Tamo junto". Observe, senhoras e senhores penedenses, os veículos, porque a maioria, não são todos, mas a maioria dos veículos que tem o adesivo "Tamo junto", que tem essa frase, são os veículos locados pela Prefeitura Municipal de Penedo. Isso é um absurdo, e eu deixo aqui o meu sentimento, registro o meu sentimento de lamentação por nunca ter recebido essa relação e por observar hoje que os carros que são locados pela Prefeitura Municipal de Penedo para prestar um serviço à sociedade fazem simplesmente, vereador Roberto da Farmácia, fazem política, servem de outdoor para pré-candidatos a deputado estadual. Essa é a realidade, senhor presidente, mas não é esse motivo que me traz à tribuna no dia de hoje, senhor presidente. Eu venho à tribuna no dia de hoje para defender e para deixar aqui o meu protesto contra o aumento na passagem do transporte coletivo urbano de Penedo. Foi publicado esta semana no Diário Oficial do município um aumento a partir do dia 15 de abril de 2018, um aumento de 25% na passagem do transporte coletivo aqui de Penedo, senhor presidente. A passagem sai de R$ para R$ 2,50, correspondendo o percentual de 25%. Senhor presidente, senhores vereadores, o salário mínimo aumentou 1,8% em 2018. O reajuste do salário mínimo de 2018 é o menor em 24 anos, senhor presidente. Em 24 anos é o menor reajuste. E eu me deparo com um reajuste na passagem do transporte coletivo de 25%. Eu quero deixar bem claro, senhores vereadores, que eu não sou contra o aumento, pois sei que tudo aumenta anualmente. Escola de criança, gasolina, tudo se aumenta. Mas eu sou contra a um aumento de 25%. Onde nós tivemos um reajuste de 1,8%, a diferença é muito grande, senhor presidente. Não corresponde à realidade do povo penedense. Existem pessoas que trabalham no comércio de Penedo que necessitam do transporte de passageiros, do transporte coletivo, necessita desse transporte por 4 vezes ao dia. E atualmente um trabalhador do comércio que utiliza o transporte público de segunda a sexta, 4 vezes ao dia, de segunda a sexta-feira, e 2 vezes ao sábado, ele gasta R$ 44,00 por semana e tem um gasto mensal atualmente de R$ 176. Atualmente. A partir do momento do aumento da passagem, esse gasto passa a corresponder, esse valor corresponde a R$ 55,00 por semana e R$ 220 por mês. Quase 25% do salário do trabalhador. Ou seja, atualmente, um trabalhador do comércio gasta R$ 176,00 por mês, o que
o trabalhador que utiliza o transporte 4 vezes por dia. E com o aumento, senhor presidente, ele vai gastar R$220, ou seja, corresponde a R$44 a mais por mês, senhor presidente. Onde nós tivemos um aumento no salário mínimo de R$17. R$17. Então, eu venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, protestar contra esse aumento. Esse aumento que faz com que o trabalhador penedense do comércio, que muitos não ganham nem um salário mínimo, tem trabalhadores no comércio que não ganham nem um salário mínimo. Eu quero deixar aqui o meu protesto a favor dos estudantes, senhor presidente. Os estudantes que utilizam esse transporte coletivo. E quero deixar aqui também o meu protesto pelo fato desta casa não participar da discussão sobre esse aumento. É muito fácil aumentar a passagem nesse município. É muito fácil. É só a Transcorp solicitar e o prefeito aceitar o aumento. Porque foi assim que foi feito. Essa casa não participa de aumento, não discute aumento de passagem. Deveria discutir. Porque aqui somos representantes do povo, somos representantes da sociedade e essa casa jamais deveria ficar de fora de uma discussão tão importante que mexe no bolso do povo penedense. Vereador João Lucas, Concedo a parte, senhor presidente. já que Vossa Excelência provocou essa mesa diretora, na sua tribuna, como presidente, essa casa vai enviar um requerimento, um ofício para o SMTT e para o prefeito, para a gente rever essa questão desse aumento. Lembre-se, você está representando o povo de Penedo como todos os 15 representam. Então, em meu nome, em nome de todos os vereadores, inclusive você, essa casa vai enviar um ofício provocando o prefeito, as autoridades competentes, como foi feito esse aumento. Ok. Eu quero solicitar esse convite, né, ao presidente da Transcorp e ao Ricardo Araújo, que é Vereador. Que é secretário de transporte, né, que representa a SMTT aqui em Penedo, para que os mesmos venham discutir com esta casa este aumento, na minha opinião, um aumento absurdo, de 25%. Vereador. Concedida a palavra, vereador Marival. Me causa até estranheza a forma que esse aumento está sendo dado, porque na legislatura passada, quando a gente fez parte aqui desta casa, foi dado um aumento dessa natureza, mais ou menos parecido, e a gente conseguiu derrubar esse aumento. Não o aumento na sua totalidade, mas na sua porcentagem, né? E a gente vê hoje também aqui, vereador, um transporte de péssima qualidade esse nosso. Péssima qualidade. Para um cadeirante adentrar em um ônibus desse é o maior problema. Foi feliz Vossa Excelência quando falou no estudante, que não trabalha, que vive às custas dos pais. Os pais também, por sua vez, já trabalhador desse município e do comércio de Penedo, onde paga transporte para ele, para o filho, onde o aumento de 1 e pouco por cento, como a Excelência acabou de citar, 1,8. 1,8, e recebeu um aumento de 25%, veja a disparidade da coisa. Então, comum com a ideia de Vossa Excelência. Obrigado. E estamos juntos sim, senhor presidente, para juntos podermos darmos uma resposta à população de Penedo. Muito obrigado. Obrigado. E mais uma vez eu quero dizer que eu não sou contra ao aumento, mas sim aos 25% de aumento. Vamos discutir o aumento, senhor presidente. Um aumento que fique bom para o transportador e para o passageiro. E uma outra situação que eu quero registrar também aqui na tribuna, ainda sobre o transporte coletivo, os transportadores, os proprietários de ônibus em Penedo, eles solicitaram esse aumento por conta da inviabilidade no que se refere ao transporte, inviabilidade financeira, ou seja,
eles alegam que não estão tendo o lucro devido para cumprir com suas responsabilidades, pagar o cobrador, pagar o motorista, dar a manutenção no coletivo, enfim. E foi por isso que eles solicitaram à Prefeitura, o Poder Público Municipal, o aumento da passagem. Eu dizia ao secretário, mas secretário, no momento de se discutir uma situação como essa, a única solução é aumentar a passagem? Essa é a única solução, é aumentar a passagem? Vereador. O assunto precisa ser mais discutido, porque o aumento da passagem pode ser que não seja a única solução. Aí, qual é a única solução? A solução é aumentar a passagem, joga para o povo, que o povo segura a peteca. É assim que funciona? Vereador. Eu não concordo com isso. Eu vou conceder a palavra, vereador Roberto. O problema é o seguinte: o prefeito Márcio, de forma irresponsável e eleitoreira, ele permitiu e deu, essa é a palavra correta, vários e vários pontos de ônibus. Uma quantidade absurda, senhor presidente, que não corresponde ao tamanho da cidade de Penedo. Hoje, tem ônibus demais, senhor presidente, porque este prefeito e outros que passaram também, saíram distribuindo alvará nessa cidade. Então, qual seria hoje uma solução? Aumentar o tempo de um para outro, para que os ônibus andassem com mais passageiros. Mas não tem como fazer isso, vereador Roberto. Sabe por quê? Porque existem muitos. A conta não bate. Então anda todo mundo vazio, porque se, um exemplo, se a conta correta, se o número correto fosse 20, para que todos tivessem lucro, hoje tem 40, 50, 68 linhas de ônibus. Esse é o número correto. Hoje Penedo tem 68 linhas de ônibus. Então não dá, senhor presidente. O prefeito, de forma eleitoreira, inviabilizou o transporte público e agora quer que o povo pague a conta. Esse é o grande problema, vereador Roberto. A conta não vai bater nunca, porque na cidade não cabe 68 linhas de ônibus. É prejuízo, senhor presidente. É prejuízo, vereador Roberto. Vereador, muito importante esse assunto. E a gente começa a entender que, mais uma vez, a corda só quebra do lado do mais fraco. Observa só uma coisa. Na quantidade de licitações que foram feitas, foram colocadas, foram dadas em campanha política, e agora sobra para o povo. E por que não diminuir o valor do alvará de funcionamento para eles? E por que não isentar ele dos impostos? Mas não, quem tem que pagar essa conta é o povo mais uma vez. Assim a gente fica observando, como o senhor acabou de citar agora, 68 linhas de ônibus tem Penedo para 38 permissionários. 68 linhas de ônibus. Se for fazer uma conta dividir... Tem proprietário de ônibus em Penedo que tem 2, 3 linhas. Se você for fazer uma conta, dividir pela quantidade de vezes que eles saem durante o dia, realmente, tem ônibus que sobe e desce praticamente vazio. E ele não vai encontrar lucro. Aí quem tem que pagar isso é o povo. Quem tem que pagar isso são pessoas que praticamente nós estamos vendo uma cidade hoje que nem Penedo, que praticamente o povo não tem nem como sobreviver. É uma grande realidade. Uns trabalham na prefeitura, hoje estamos vendo a usina na situação que está praticamente fechada, a usina Marituba numa situação também difícil, mas aí cabe o povo, mais uma vez, pagar a conta. Vereador, concordo com você, estou aqui também para defender e dizer para você o seguinte, que de muita importância esse tema que você trouxe hoje para essa casa. Muito obrigado, senhor vereador. Vereador Roberto, eu vou encerrar já, senhor presidente. Já estou percebendo que já está chegando o tempo, né? A tribuna no regime interno da Câmara, da Casa, 10 minutos. 10 Vossa minutos. Excelência está passando, mas Já tem mais um passei. minuto. Mas como hoje só tem João Lucas de inscrito, né? Pelo menos até o momento que eu me inscrevi. Eu tenho certeza que o senhor está mal informado. Tem mais vereadores. Não, eu não estou mal informado, eu vi. Não sei. Eu vi, Você senhor não, leu presidente. você não leu o livro da tribuna, tem vários vereadores. Eu vi, senhor presidente, com meus olhos, que no livro só tem escrito João Lucas. Se tem mais, o senhor me informe, mas equivocado eu não estou, não.
O senhor assinou João Lucas, não leu. Fagner Matias, Ah, tudo bem. Nelsinho e o vereador Billy Marques. Ah, depois que eu me inscrevi, apareceram mais inscritos. Mas vamos encerrar. Mas essa casa Eu se vou sente honrado concluir. com Vossa Senhoria na tribuna. Eu vou concluir. O papel do vereador é isso mesmo, é prestar conta. Vai ter Dizendo- mais 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Fico feliz. Fico feliz, fico grato. E para encerrar, nós estamos hoje defendendo mais de 20 mil pessoas, senhor presidente. Hoje, mais de 20 mil pessoas utilizam o transporte público coletivo de Penedo. Mais de 20 mil pessoas, mais de 1/3 da população penedense. Então, essa defesa que nós estamos fazendo aqui hoje, não sou contra o transportador, que fique bem claro, não sou contra, senhor presidente, o transportador, de forma alguma. Eu sei que o transportador precisa também sustentar a família dele, ganhar o suficiente, mas eu não posso aceitar um aumento de 25%, indo de encontro a todos os indicadores econômicos do país. Eu não posso. Como representante do povo, eu não posso aceitar e deixo aqui o meu protesto. O meu protesto contra o aumento, o meu protesto como a forma de aumentar, o meu protesto para o irresponsável do prefeito que saiu distribuindo alvarás, inviabilizando o comércio de dos transportadores. Fica aqui o meu protesto. E fica também, senhor presidente, o convite para, o senhor já deliberou o convite para o presidente da Transcope e para o Ricardo Araújo, que responde hoje pela SMTT, para que possamos discutir antes do dia 15 de abril, que é o dia que entra em vigor o aumento da passagem, essa situação. Pois, momento em que discutimos essa situação, estamos discutindo o problema de pais, alunos e trabalhadores da cidade de Penedo. Vereador João Lucas, não só defiro sua solicitação, como também, que ora faço parte, eu, Fagner Matias, Roberto da farmácia, nós somos da Comissão de Fiscalização, você não está me provocando. Esses 3 vereadores, sim, estão fazendo papel de fiscalização. É mais um item para o presidente Fagner Matias e o Roberto da farmácia, para a gente conversar com o SMTT, ver a planilha, porque discutir uma coisa em tribuna, dizer que está errado, vamos ver qual a planilha, qual os gastos, porque nós estamos tratando também do transporte, mas estamos também ver de que ponto foi feito esse aumento. Concordo com Vossa Excelência. Isso. E diga, Vossa Excelência, daqui uns 15 dias você vai ter o relatório da Comissão de Fiscalização. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer e, para encerrar, dizer ao prefeito Márcio que quando ele quiser utilizar o outdoor, ele pague do bolso dele. Não utilize os carros locados com dinheiro público como outdoor para beneficiar a família dele. Muito obrigado, senhor presidente. A tribuna, o vereador Nelsinho. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, hoje vou sair um pouco mais cedo, que tem um compromisso, uma audiência já marcada há 60 dias em Maceió, às 18 horas. Então, pensei que não ia dar tempo de fazer uso da tribuna, apesar de querer fazer o uso da tribuna, porque tem um assunto importante a tratar. Então, eu peço licença a Vossa Excelência pelo o não uso da gravata, que é as vestes obrigatórias pelo regimento interno da casa. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje é sobre um assunto pelo qual ontem eu participei de uma reunião no povoado Campo Redondo e gostaria de compartilhar com Vossas Excelências a situação lamentável que aquele povoado está passando. Um povoado que é considerado um bairro de Penedo pela sua proximidade e é considerado povoado pelos que lá residem e que pouca assistência do município tem recebido, senhor presidente. O povoado Campo Redondo é um povoado onde 100% das suas ruas não são pavimentadas. É um povoado que tinha
tinha 2 grupos que funcionavam lá, hoje só tem um. É um povoado acidentado. Quando você desce do Campo Redondo de cima para o Campo Redondo de baixo, se tiver chovendo você não consegue passar. E por último, uma das únicas assistências públicas que aquele bairro tinha, que aquele povoado tinha, que era o posto de saúde, foi fechado. E foi fechado abruptamente, senhor presidente, deixando aquelas pessoas completamente ao léu. O posto de saúde do Campo Redondo foi transferido para o anexo que fica no bairro Santa Isabel, conhecido como Cacimbinha, mas é um posto de saúde que não tem a mínima estrutura para receber a população do Campo Redondo. Destacando ainda, senhor presidente, que as pessoas do Campo Redondo carecem de uma renda avolumada. São pessoas humildes e que na maioria das vezes, na sua grande maioria, vão para o posto de saúde no Santa Isabel a pé, pelo meio do mato. Como ontem, houveram várias testemunhas, pessoas idosas, pessoas que precisam realmente de cuidado médico, e estavam lá revoltadas, sem ter o que fazer, porque pegam uma ficha, tem que ir 4 horas da manhã para o posto de saúde, sai do Campo Redondo a pé, porque não tem dinheiro para comprar a passagem do ônibus, e termina chegando lá, fica no sol, porque o posto de saúde lá não tem coberta externa. É pequeno e quem está sendo atendido fica dentro do posto, mas quem fica fora fica no sol, passando sede, muitas vezes fome. Então é uma situação preocupante, senhor presidente. É uma situação preocupante. Era um posto que funcionava muito bem, porque ficava instalado no SESI, que tem uma estrutura muito boa, ficava à beira da L110, que dava todo tipo de acesso, de melhor acesso, para quem é do Gabriel, para quem é da Santa Isabel, para quem é do próprio Nossa Senhora, do bairro do Matadouro, né, até o Santa Luzia, ficava todos próximos, e agora o prejuízo para aquela comunidade, principalmente do Campo Redondo, está sendo grande. E nós precisamos, senhor presidente, fazer algo. Nós precisamos fazer com que o secretário de saúde, que foi convidado para a reunião naquela comunidade ontem e não se fez presente, porque o secretário de saúde, ele geralmente não está presente em Penedo. Quando ele vem, ele só vem um dia na semana, e isso é um absurdo. Ele não estava presente, o prefeito não dá uma satisfação. Quem foi para lá ontem foi 2 técnicos da secretaria, que não tinha a satisfação que gostaria, que o povo gostaria de receber. Que era, por que tiraram o nosso posto daqui e quando é que ele vai voltar? A situação é muito grave. Pessoas que moram no Campo Redondo de Baixo têm que andar quase 2 quilômetros a pé até a Cacimbinha. É muito chão para uma pessoa de 70, de 80 anos. E nós não podemos ficar parados, vereador Roberto. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que pressionar. Então eu estou resistindo aqui nessa casa. Eu não sei se o presidente da Associação do Campo Redondo se faz presente. Está aqui o amigo Zé Detista, presidente da associação. Ontem, na reunião, tinha mais de 200 pessoas na reunião ontem, vereador Roberto. As pessoas desesperadas, as pessoas procurando uma solução para poder ter atendimento médico, dizendo tudo que está se passando naquela localidade. E nós precisamos tomar providência. Aquele povo não merece esse tratamento. Aquele povo não merece o tratamento que tem recebido, senhor presidente. Se não for para ajudar, senhor presidente, que não atrapalhe. Eu não imagino que uma prefeitura não tenha como consertar, como reparar uma estrutura como a que funcionava o posto de saúde no SESI com recursos próprios. Os técnicos disseram que fizeram projetos mirabolantes e estavam esperando um resultado de Brasília para consertar uma parede laxada no posto de saúde, senhor presidente. Quer dizer que enquanto não chegam os milhões de Brasília, aquelas pessoas vão ficar passando por aquele sofrimento, senhor presidente.
Será que a prefeitura não tem pedreiro? Será que a prefeitura não tem cimento? Não compra cimento? Entendeu? Não tem ninguém que possa fazer uma viga, que possa fazer uma coluna num posto de saúde? Tem que realmente fazer um grande projeto para mandar para Brasília, para esse posto começar a funcionar. E quem está passando por o que está passando agora? E as pessoas que não estão conseguindo ir a pé para o posto de saúde? Porque ônibus, infelizmente, senhor presidente, é utensílio das pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Uma passagem em Peneira vai custar R$ 2,50, para ir e vir é R$ 5,00. Não é todo mundo que tem a sorte de ter R$ 5,00 para gastar com passagem de ônibus. Então as pessoas, a grande maioria, vão a pé. Agora imagine, se você visitar o Campo Redondo, você vai conhecer muitas pessoas idosas. E todas essas pessoas idosas estão indo a pé para Nossa Senhora de Fátima fazer a sua consulta médica. Então, senhor presidente, eu fiquei muito triste com o que eu vi ontem. Fiquei realmente comovido, porque as pessoas compareceram e disseram o que é que estava incomodando. Na frente de tudo e de todos. As pessoas participaram bastante ontem. Pessoas gestantes, as agentes de saúde todas estavam lá presentes. E realmente se sentem impotentes. Então eu gostaria de contar com o apoio dos senhores vereadores para que nós, essa casa, pressione a Prefeitura de Penedo para remover o posto de saúde, para relocar o posto de saúde do Campo Redondo nas proximidades daquele bairro. Porque realmente, do jeito que está, as pessoas estão sofrendo muito. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência quer fazer alguma parte? Não, eu sempre quando uso a tribuna e vou falar aqui para os meus eleitores, o povo de Penedo, e repito várias vezes, faço parte da bancada do prefeito, mas eu voto com o povo. Esse povo que hoje está, Nelsinho, reivindicando tudo isso, também esperamos, como sempre eu aprendo com o Fagner, quando conversando com ele, que o povo também faça uma reflexão nos seus futuros, executivo, legislativo, porque ora estou aqui nessa casa para representar um povo. Saí com o Fagner Matias e Roberto da farmácia. Logo o meu presidente da minha comissão vai falar aí na tribuna que está sendo feito a comissão de fiscalização. Quando Brasília, o Estado e o município colocar saúde e educação, Nelsinho, nem Hernandes vem para essa tribuna pedir saúde para ninguém. Então, o povo faça uma reflexão no seu representante. 2018 vem aí e 2020. Você está de parabéns e conto com o cidadão, o vereador Hernandes Pinheiro. Você tem razão, meu. Saúde é primeiro lugar. E vamos, essa casa tem que não só discursar, tem que brigar, tem que ir logo. O que eu passei ontem com o Fagner Matias e o Roberto da farmácia, num colégio da cooperativa, ou a gente muda de discurso, ou vai cobrar mesmo lá no fundo do poço mesmo. A quem tem de direito resolver a situação, então só ficar em tribuna, reivindicando e sem brigar, e o povo tem que se organizar também, para ter seu representante. Isso aqui vai ficar nesses anais da Câmara. E digo agora em público, que minha família não queria não dizer isso, mas às vezes como cidadão, vou na casa do cidadão, fui mais o Roberto, mais o Fagner Matias, fazer visita nas escolas de Penedo, que não vai parar mais não, vai ser visita com relatório, viu, João Lucas? Com relatórios. Você provocou hoje a comissão de fiscalização, mas a obrigação também de Vossa Excelência, como vereador, ir na SMTT, ir no prefeito. Aquela casa é do povo, é sua casa, você tem que ir lá, não só na tribuna. Política se faz daquela porta para fora. Aqui você está solicitando, você é o representante do povo. Vamos em loco pedir também a planilha do transporte. Será que foi abusivo o aumento dos ônibus? Será que está certo ou errado? É como a saúde.
Eu pago 27% de imposto de renda. O país não tem saúde nem educação. O que é que o povo quer? Quando vai para a eleição não sabe decidir? Espero que essa reunião sua seja produtiva e conto comigo sempre. Obrigado, vereador Hernandes. Realmente, as visitas em loco, elas nos dão um pouco mais de sensibilidade, porque a gente está mais perto, a gente vê realmente a necessidade. É muito mais real do que a gente está ouvindo informações. E quando eu gostaria de encerrar, senhor presidente, fazendo uma reflexão, porque aquele pessoal só quer um posto de saúde que já existia. Ele não está querendo um novo, ele está querendo que continue o que existia. E é a grande prioridade. Existe um pessoal da Chesf que faz um projeto social e fez um levantamento no Campo Redondo. Qual era a grande prioridade das pessoas de lá? 99% era a volta do posto de saúde. Então, o grande anseio daquela população é que volte o que tinha antes. E a gente fecha com a reflexão do seguinte: eu tenho certeza que uma reforma como essa, né, uma parede laxada, uma estrutura danificada, não vai custar para a prefeitura 100 ou 150 mil reais. E nós refletimos. A prefeitura está pagando a uma empresa para fazer pós-graduação 2 milhões de reais. Qual é a prioridade para as pessoas? Qual é a prioridade? Era essa reflexão que eu queria deixar, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Fagner Matias, Vossa Excelência tem 10 minutos na tribuna. Senhor presidente, só o tempo que o vereador Fagner Matias se dirige à tribuna, sobre a reflexão que o senhor fez, realmente muito importante, e o eleitor precisa realmente refletir no que se refere à escolha de seus representantes. Eu concordo plenamente com o senhor, mas eu acho que a coisa vai mudar quando os políticos passarem a refletir também a importância de não comprar voto. Porque a partir do momento que os políticos continuarem comprando o voto e o eleitor vendendo, a situação vai continuar da mesma forma. Obrigado, senhor presidente. Por isso, vereador João Lucas, todo dia eu estou dormindo, sem tomar remédio para dormir e estou com minha consciência. Voto sempre em que eu quero. Se o Fagner, eu gosto do Fagner, é um bom parlamentar, ele toda a vida vai ter meu voto. Você está de parabéns. Agora, se uma população carente, hoje eu e você, nós temos a honra de ter em casa comida, tudo, mas vai para um posto de saúde, como fui ontem com o Roberto, o Fagner Matias, e faltar remédio de pressão, remédio para diabético, funcionário tudo já em estresse, chorando. Então, não é só ficar em discurso, a gente tem que levar em loco, em cada setor, fazendo reunião com a população, explicando a situação do nosso Penedo, do nosso Brasil. Penedo não precisa mais de político naquela casa, assim o administrador. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Raquel, assistência, internautas. Primeiramente eu gostaria de engrossar o caldo aí em relação às passagens, ao aumento das passagens. Concordo que o aumento tem que ser feito, mas não concordo em absoluto do percentual que estão praticando. E essa casa tem que... e aí eu peço da secretaria a informação, se essa casa não tem que participar desse processo, se esse aumento não tem que vir para casa, se tem alguma lei nessa casa que trate desse assunto, se não tem, deveria ter. Vereador Fagner Matias, de início eu já difiro sua solicitação e vou solicitar da casa, se realmente tiver uma lei aí na Câmara que tem que ser ouvida essa casa, pois vamos consultar essa lei para a gente rever esse aumento abusivo. Muito obrigado, senhor presidente. E digo mais, do mesmo jeito que existem regramentos para a concessão dos táxis e mototáxis, do limite que pode ser concedido, eu acredito que tenha que ter também algo referente a essas concessões para os ônibus. Então é outra solicitação que eu peço, senhor presidente, para que a gente analise nessa casa se existe algum regramento que limite a quantidade de linhas que tenha que ser feita, e se não tiver, nessa casa tem que ser providenciado o quanto antes. Vereador Fagner Matias, eu vou lhe provocar. Hoje eu estou como presidente
quando Vossa Excelência for requerimento verbal, solicite dessa casa para ter uma comissão formada nessa casa para fiscalizar os alvará para mototáxi, taxista e ônibus. Isso. Muito obrigado, senhor presidente. De pronto, a gente já pode trazer para a pauta das nossas reuniões, para que a gente possa averiguar essa situação. Dito isso, dessa questão do ônibus, repito, o aumento é possível, é necessário que seja feito o aumento, mas que ele seja discutido e se chegue no percentual razoável, para que não só o povo venha pagar as consequências de irresponsabilidades. Estive essa semana, desde a semana passada, fui convidado a participar do Fórum Municipal de Educação para tratar do Plano Municipal de Educação. Quando eu fui convidado, quando a Câmara foi convidada, foi oficializada, já tinham ocorrido 2 encontros anteriores e, infelizmente, não pude participar de todas as discussões. Estive sexta-feira passada na Secretaria de Educação participando desse fórum, em que qual seria o objetivo? Analisar o plano que foi aprovado por essa casa, o Plano Municipal de Educação. E a primeira pergunta que eu fiz: cadê os dados? Cadê os números? Cadê os índices? Para que a gente pudesse avaliar se o plano atingiu as metas ou não. Simplesmente essas informações não tinham. A Secretaria de Educação não tinha as informações necessárias para que o Fórum Municipal de Educação pudesse avaliar se as metas do plano foram cumpridas ou não. Como é que a gente poderia rever esse plano se a gente não tinha como avaliar se as metas foram cumpridas ou não? A reunião acabou, a gente tentou de alguma forma melhorar o plano. Foi feito o Fórum Municipal na terça-feira desta semana, estive lá também, participando das discussões. E, infelizmente, sem os números, a gente ficou no escuro. E o que eu observei, senhor presidente, nessa reunião com a educação, a angústia de alguns professores, alguns com salas com 40 alunos, um professor para cuidar de 40 alunos em uma sala, onde o limite seriam 25, inclusive que está no plano. Entendo as questões que fazem com que a direção da escola não consiga regular o número, mas existem outras alternativas para dar uma condição melhor àquele funcionário, àquele professor, que pouco é valorizado e pouco é reconhecido. Então, um tema tão importante, talvez nenhum noticiário falou sobre esse plano municipal que estava sendo discutido essa semana. Eu acredito que nenhuma nota foi publicada nesse sentido. Um assunto tão importante, a educação das nossas crianças, e não foi dada a divulgação devida pela prefeitura. O presidente do Sinispen, que lá estava, divulgou, o presidente lá do Sinispen, que lá estava, que faz parte do Fórum Municipal, se queixou justamente disso. Como é que um assunto tão importante não foi dado notícia? Não foi convidada a população de Penedo para que ela participasse de um momento tão importante, que é o futuro das nossas crianças? Quem aqui duvida que a educação é através da educação que a gente vai mudar a nossa realidade, conscientizando os nossos futuros eleitores a não vender o seu voto, a votar consciente, a analisar as propostas que o político tem, não partido. A partido político, seja lá qual for, de direita e de esquerda, eu acho que mais do que direita e de esquerda está o cidadão que ali está representando. Então é através da educação que a gente vai conseguir fazer isso. E a Secretaria de Educação simplesmente não deu a mínima importância. Ouvir a sociedade, saber como é que está a educação. Quem melhor para dizer como é que está a educação dos nossos filhos do que nós mesmos, pais, que estamos acompanhando o dia a dia delas, a dificuldade que estão lá. Gestão democrática é uma das metas. Pouco se fala de gestão democrática. Nós vemos democracia e temos que fazê-la acontecer no dia a dia. Os convites para os professores para participar foi levado para as escolas de uma maneira, tipo, vá lá, 1 ou 2 pessoas. Não é democracia? Vai quem quer. Vamos discutir o problema e não limitar quem quer participar. Era para estar lotado aquele plenário do IFAL, mas infelizmente não estava. Eu espero
que esse fórum, e o que depender de mim, ele vai continuar vivo, acompanhando as metas, fiscalizando essas estratégias para atingir essas metas, coisa que não foi feito desde o início do plano de 2015 para cá. A partir do dia 20 de abril, o fórum vai se reunir. Eu espero que nesse dia a Secretaria de Educação apresente os números, quantas crianças estão matriculadas, apresente quantas crianças estão fora das escolas, porque tem como cruzar esses dados junto com a Secretaria de Saúde. Então eu espero que esses números estejam lá, para que a gente possa verdadeiramente analisar como está a educação de Penedo. Dia 20 de abril, haverá um novo encontro do fórum na Secretaria de Saúde. Eu até disponibilizei de Educação, até disponibilizei a casa, a Câmara, para que pudesse ser feitas essas reuniões aqui, para que o povo, de fato, possa ser ouvido, porque a Secretaria é no SESI, fica difícil, fica distante, e aqui poderia viabilizar melhor esses encontros. Então eu espero que esses dados estejam lá, e as próximas reuniões sejam mais divulgadas, melhor divulgadas, para que o povo de Penedo possa fazer voz e fazer vez às suas demandas. Vereador, dá só uma parte. Eu quero reforçar o discurso de Vossa Excelência no que se refere à comunicação social do município. É que está havendo, talvez de forma proposital, uma inversão de papéis. A comunicação social, ou seja, a coordenação, a Secretaria de Comunicação Social do município, é justamente para divulgar ações e eventos importantes como esse que o senhor acaba de falar. Eu faço parte da imprensa penedense e, particularmente, eu não tive essa informação. Eu tenho visto meu e-mail diariamente, os meios em que recebo informações, e não recebi nenhuma informação sobre esse evento, até para contribuir na divulgação de um evento tão importante como esse. Infelizmente, vereador, nós observamos que a comunicação social não tem funcionado, até mesmo no período de matrícula, vereador Fagner Matias, que o município deveria fazer uma campanha publicitária chamando, mostrando a importância de se matricular na escola municipal. Você não observa esse tipo de divulgação. Quando eu falo que de forma proposital estão invertendo os papéis, é que às vezes utilizam a Secretaria de Comunicação para promover político. E não é para isso que ela serve. Ela serve para divulgar o que é de importância, o que é importante. Parabéns pelo assunto trazido a esta casa no dia de hoje. Eu agradeço a parte, vereador. E o nosso presidente vem falando, comentou das nossas visitas. A Comissão de Fiscalização esteve na cooperativa no dia de ontem, visitando o posto de saúde e a escola. E tem uma sala lá que eu acredito que tenha emocionado todos os 3 vereadores que lá estavam, e se Vossas Excelências lá estivessem também, teriam ficado tanto comovidos quanto a gente ficou. Pelo absurdo, sessão a gente deve estar trazendo. Vereador Fagner Matias, meu presidente da Comissão de Fiscalização, e também vamos colocar no site da Câmara, na nossa Câmara de Vereadores, para divulgar nossos relatórios. Importante. E as nossas visitas. Importante. Para dar ao povo ciência do trabalho que é feito, porque muita gente acha que o vereador só trabalha dia de quarta-feira. Até a sessão passada, vai acabar a sessão já, é um absurdo, trabalho tão pouco. Mas não, a gente trabalha muito mais. A gente trabalha diuturnamente, é só o telefone tocar. O chamado, ele vem constantemente. O vereador está na rua e está fiscalizando, está observando, está acompanhando o andamento da nossa cidade. E as demandas realmente são inúmeras. E a gente está atento a elas. Senhor presidente, só para finalizar, vereador Nelsinho, Vossa Excelência trouxe o assunto que é do transporte do pessoal que fica com dificuldade de ir do Campo Redondo para hoje o posto de saúde lá que fica na Cacimbinha. Essa mesma dificuldade tem todos os outros povoados, Catrapó, Marizeiro, Manimbu, Campo Grande, que o pessoal não tem dinheiro para se locomover do posto do povoado até o posto de saúde. Então, senhor presidente, é interessante que o secretário de saúde comece a... Tem algumas escolas nesses povoados que poderiam ser recuperadas, para essas escolas se virem de anexo, para que a população não precise se deslocar do povoado para esses postos de saúde. Então eu faço
já de pronto um requerimento, presidente, para que o secretário de saúde ele possa estudar os povoados que têm prédios públicos fechados, para que ele possa reformá-los e fazer esses prédios de anexo para minimizar esse sofrimento dessa população da zona rural, que tem que se deslocar para a cidade ou para a sede de outros povoados, como é o Tabuleiro. O Tabuleiro atende Carapina, Catrapó, Itaporanga e Marizeiro, Itapera, Campo Grande também. Então, as equipes de PSF não conseguem nem fazer os planos de saúde. Tem o plano de saúde da mulher, como é que aqueles profissionais, e aí aquela enfermeira angustiada pelas cobranças que são feitas, que ela não consegue atingir as metas. Por quê? Ela atende de forma a demanda espontânea. Cada comunidade vem um dia diferente. Como é que ela vai atingir 20 mamografias, tantas citologias, se não tem um dia específico para que todas as mulheres daqueles povoados fossem ao posto de saúde? Então, como cobrar desses profissionais essas metas? Essas metas têm que ser revistas, e aí é bom que seja marcado o quanto antes essa audiência pública da saúde para tratar, para que a gente possa levar essas sugestões ao secretário. Vereador Fábio Matias, conforme o presidente Júnior do Tó, recebi a comunicação aqui que a audiência pública da saúde vai ser no dia 5 de abril de 2018. Muito bom. Eu quero aproveitar o jornalista Raul Rodrigues e o Gel e nosso amigo Wilson, né? O Elcio, que faça essa divulgação em nome da população de Penedo. Eu quero ver essa casa cheia aqui, pessoal de Campo Redondo, Campo Grande, venha reivindicar o que é de direito. Agora, se tem audiência pública, o povo não comparece também, tem que vir, solicitar, reivindicar, não fazer anarquia, não brigar, que o povo é decente, o povo quer saúde, educação. E vamos provocar o secretário de saúde. Ele tem que ver essas questões, porque nessa visita nossa ontem, conforme logo vai sair o nosso relatório, a gente fica... Senhor presidente, só para finalizar, solicito de Vossa Excelência que mande um ofício para a Secretaria de Saúde, para que ela mande, com antecedência de uma semana, pelo menos, a apresentação, para que a gente possa observar melhor, para que faça as perguntas para a audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente. Defiro sua solicitação. Para a tribuna, o vereador Billy Marques. Vossa Excelência, tem 10 minutos. Senhor presidente, digníssimos companheiros de campo. Então, as equipes de PSF não conseguem nem fazer os planos de saúde. Tem o plano de saúde da mulher, como é que aqueles profissionais, e aí aquela enfermeira angustiada pelas cobranças que são feitas, que ela não consegue atingir as metas. Por quê? Ela atende de forma a demanda espontânea. Cada comunidade vem um dia diferente. Como é que ela vai atingir 20 mamografias, tantas citologias, se não tem um dia específico para que todas as mulheres daqueles povoados fossem ao posto de saúde? Então, como cobrar desses profissionais essas metas? Essas metas têm que ser revistas, e aí é bom que seja marcado o quanto antes essa audiência pública da saúde para tratar, para que a gente possa levar essas sugestões ao secretário. Vereador Fábio Matias, conforme o presidente Júnior do Tó, recebi a comunicação aqui que a audiência pública da saúde vai ser no dia 5 de abril de 2018. Muito bom. Eu quero aproveitar o jornalista Raul Rodrigues e o Gel e nosso amigo Wilson, né? O Elcio, que faça essa divulgação em nome da população de Penedo. Eu quero ver essa casa cheia aqui, pessoal de Campo Redondo, Campo Grande, venha reivindicar o que é de direito. Agora, se tem audiência pública, o povo não comparece também, tem que vir, solicitar, reivindicar, não fazer anarquia, não brigar, que o povo é decente, o povo quer saúde, educação. E vamos provocar o secretário de saúde.
ele tem que ver essas questões, porque nessa visita nossa ontem, conforme logo vai sair o nosso relatório, a gente fica... Senhor presidente, só para finalizar, solicito Vossa Excelência que mande um ofício para a Secretaria de Saúde para que ela mande, com antecedência de uma semana pelo menos, a apresentação, para que a gente possa observar melhor, para que faça as perguntas para a audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente. Defiro sua solicitação. Para a tribuna, o vereador Billy Marques. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, digníssimos companheiros de Câmara, não temos nada a polemizar, mas a fazer algumas ponderações. Primeiro, também quero participar com minhas ideias e opiniões a respeito da questão da passagem do coletivo de Penedo. Não sei se os senhores sabem, mas eu também já fui motorista de coletivo em Penedo. Com meus 18 a 20 anos eu dirigi coletivo em Penedo. Interessante que naquela época, em 1983, 84, nós tínhamos 12 ônibus rodando em Penedo, 12 coletivos, e eu era um dos motoristas de um daqueles coletivos. Tem aqui alguém que lembra? Tudo bem, senão... Talvez o Marival lembre de alguma coisa ou alguém. E nunca foi fácil sustentar transporte em Penedo ou em qualquer outro lugar sem condição de planilha, realmente. Ontem eu fui tomar um caldo de cana, vou pedir permissão, viu, Gel, para dizer. Eu fui tomar um caldo de cana ali em frente à banca do peixe. Aí o Gel ia chegando. E aí nos convidamos a tomar um caldo de cana juntos. E o assunto foi esse. O assunto da passagem dos coletivos. Vereador Billy Marques, quero convocar os vereadores presentes para fazer presente aqui, para dar corda para a sessão. Com mais um faz. Mas eu vou continuar. Aí, gente, não é fácil a gente ter que falar nos dois gumes dessa navalha, né, dessa arma. De um lado, nós temos, pela planilha, e ontem à tarde, viu, Gel? Eu fui apurar o caso da planilha e eu descobri que só nos últimos 6 meses, o óleo diesel, não estou falando de pneu, de óleo, não, subiu cerca de 73 centavos. Só o óleo diesel em 6 meses, vejam, senhores. Aí o pessoal precisa de tudo mais e de pagar salário do pessoal que trabalha cobrando, dirigindo, tal. Não é fácil, não. A vida do proprietário do transporte coletivo. Os senhores ouviram? Na planilha, em 6 meses, o óleo diesel aumentou mais do que o aumento que eles trouxeram agora. Não é fácil. E os coletivos de Penedo rodam, em média, com 30 passageiros subindo e 20 ou 30 descendo. Quando a gente coloca na ponta do lápis, às vezes dá prejuízo diário, se ele não subir com isso. Sem falar que nós temos, né, em Penedo, o melhor transporte coletivo, se bem que pode ser precário em algum ponto, mas nós somos a cidade do interior que mais tem transporte coletivo em todos os bairros e, de certa forma, que a turma procura fazer com que eles andem bem. E apesar desse aumento, veja, não estou aqui defendendo o que deve ou não deve ser feito, não. Estou dizendo que a passagem de Penedo, mesmo indo para R$ 2,50, ainda é a passagem mais barata do estado de Alagoas. Vereador Billy Marques, uma parte aí, por favor. Vossa Excelência, usando essa tribuna,
mas a gente tem que fazer uma reflexão na renda per capita do pessoal, do povo de Penedo. Nós aqui temos que levantar uma bandeira também do povo. Nós não vamos estar contra aqui os nossos empresários. Agora, também, nós temos que observar a questão financeira do nosso povo e a questão da inflação. A inflação hoje não foi 25%. Eu acho o seguinte, quando foi para a tribuna o vereador João Lucas e o Fagner Matias também tocou nesse assunto, e Vossa Excelência também, é importante que os vereadores vão em loco ver a planilha, para a gente, licença, para a gente não estar discutindo se... Não, a gente não pode estar levantando bandeira aqui de empresário nem do povo. Não. Do povo, que o povo é carente. O povo de Penedo não pode ter tanto aumento de imposto. O povo brasileiro paga muito imposto, o Billy Mark. Vossa Excelência está correto de fazer a sua explanação, sua tribuna. Toda a liberdade nós temos. Agora, nós também não podemos, vereador Marival, nem João Lucas, passar o ônus para o povo. Enquanto o povo não tem aumento nos seus vencimentos, e hoje, como diz o Roberto da farmácia, e todos os vereadores, a dificuldade da nossa cidade. A cidade é pobre, tem que ser um aumento, tem, de acordo com a condição de nossa cidade. Mas, infelizmente, senhor presidente, isso não entra na planilha. É uma coisa que não entra em planilha. Porque o dentista aumenta, não pergunta se o cara que está com o dente doente tem dinheiro para pagar a extração do dente. O médico cobra o preço que quer ninguém faz planilha para o povo, não. Quer o preço para poder trabalhar. E nem estou dizendo que o João Lucas está errado, não. Nem o vereador... Não, eu estou dizendo que é um problema seríssimo para resolver essa questão de ter que trabalhar com um preço abaixo de uma planilha. Isso é uma realidade. E nem vou ficar aqui defendendo que eu não sou nem da comissão. Agora, eu tenho certeza que vamos lutar por uma coisa mais justa. Numa conta rapidinha ontem lá com o GEL, nós chegamos até a defender uma tarifa de R$ 2,30, não foi? Pela planilha que a gente fez assim um alvo, R$ 2,30. Mas quando eu vi depois a planilha real da turma e os custos que se levantam, é uma situação difícil, mas eu acho que a gente vai encontrar um norte, me entendam, eu estou dizendo, é um dilema resolver uma situação dessa e esses carros continuarem rodando. Vereador, pode falar, João. Eu concedo uma parte. Eu quero mais uma vez deixar bem claro que eu não sou contra o aumento, eu sou contra ao percentual, aos 25%. E eu peço a Vossa Excelência que vamos esquecer planilha. Por quê? Imagine se eu fizer a minha planilha, a planilha da minha vida pessoal, a planilha do que minha casa precisa, e chegar na empresa que eu trabalho e dizer ao meu patrão, está aqui minha planilha, o senhor tem que atender a minha planilha. A minha planilha tem, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, então vamos esquecer planilha, vereador, porque a planilha é do empresário, a planilha é do que ele precisa, e as coisas no país não funcionam assim. O assalariado, ele não pode chegar para o Michel Temer e mostrar a planilha dele. Ó, Michel Temer, eu quero ganhar agora 5 mil de salário, porque na minha planilha diz que eu preciso fazer uma feira no supermercado de R$ 1.000, pagar R$ 500 do meu aluguel, enfim. Ou seja, o cidadão não tem direito à planilha, a chegar e mostrar ao patrão dele a planilha dele do que ele precisa. Então vamos esquecer planilha. Eu não sou contra o aumento, vereador Billy Marques. Não quero aqui desmerecer jamais o seu discurso. A bandeira que eu levanto é que a cidade de Penedo é pobre, as pessoas passam por dificuldade, as pessoas não têm oportunidade, não têm emprego nessa cidade, e que o aumento está acima e na contramão de todos os indicadores econômicos do país. Eu agradeço a parte, vereador Billy Marques. Sendo que, vereador, pelo que eu constatei, o aumento não está acima da inflação que atingiu a eles. Eu quero que vocês entendam isso. Eu já vi a planilha. Não está, vereador Marival, acima do que eles já sofreram de correção da inflação. Então, é uma coisa para se analisar com calma, porque não depende realmente da Câmara votar ou não votar isso. É um ato administrativo, tem uma equipe que faz o levantamento. Eu quero dizer aqui também, testemunhar que o secretário Ricardo é um cara que merece grande consideração, é um cara
ponderado, que gosta de fazer contas com isso e merece todo o nosso respeito. Vereador. E estou conciso de que nós precisamos opinar. Vereador, agora encontrar uma saída mais ordeira para os proprietários de coletivos que estão numa pindaíba terrível. Vereador, concede a parte. Pois não, velho? É muito louvável o seu discurso e chama até a atenção de todo, quando Vossa Excelência discursa. Mas o senhor veja bem que Penedo tem o costume de se aumentar as coisas e não informar o povo. A balsa aumentou aí. Quando a gente entra na balsa é quem tem a cacetada. Né? O usuário do ônibus, se o João não levanta o assunto, quando subir dentro do ônibus, outra cacetada. Essa é a forma errônea de se fazer as coisas. Que muitos assuntos tornam-se tão polêmicos por falta de esclarecimento. Se antes chamasse uma parte da sociedade, se conversasse, se mostrasse qual é realmente a necessidade do empresário, a Câmara participando, talvez até se fosse concebível esse aumento de 25%. Como Vossa Excelência falou, essa planilha, os gastos, o aumento do óleo diesel, o aumento de pneu, tudo isso. É grande. Tudo isso. E tem que ser levado em conta sim. Mas que para eu pagar um serviço, primeiro eu tenho que saber o serviço que eu vou pagar. Não é eu entrar naquele local, naquele momento, e ser pego de surpresa. O que está faltando, né, é comunicação, João. Como está difícil essa comunicação nessa gestão. Muito obrigado, senhor. Pois não. Eu acho que foi no programa do João Lucas que o secretário anunciou a planilha e o aumento, não foi? Sim, convidou. Então é uma prova de que, vereador Marival, o aumento não aconteceu ainda. Está anunciado para começar em 15 de abril. Já foi feita uma comunicação no rádio, ele já deu outras entrevistas, tal, mas talvez eu entendo que Vossa Excelência quer uma coisa até mais recheada, mais substanciosa. Isso é bom, isso é louvável, mas não deixa de ter sido anunciado para acontecer em abril. É como, João, também os carros que Vossa Excelência diz que são carros locados que estão a serviço de candidatura aqui em Penedo, ou passando por Penedo. Uma das maiores recomendações e cuidado que o prefeito Márcio tem é que isso não aconteça. Já fui testemunha disso em eleições passadas, e eu tenho quase certeza, mas pode haver falha. Então, é bom que o que Vossa Excelência falou aqui, eu vou recomendar inclusive ao governo, e se houver algum carro locado com essas placas políticas, seja lá de quem for, está realmente errado. Mas geralmente esses carros que eu tenho notado, inclusive eu sou do grupo e nem tenho. Mas tem muitos amigos do prefeito Márcio que não têm carros locados, que estão realmente com as placas. E às vezes a gente confunde e pensa que o carro é locado. A pessoa às vezes pode até trabalhar, mas o carro não é locado. Eu estou dizendo que acho difícil, no contexto que eu conheço, ter carro locado com esses pequeninos mini-DOS que a gente vê por aí. Mas estou só tocando no assunto para dizer que o governo é responsável nesse ponto, que a gente conhece de perto e não se espante por aí. E quanto aos demais assuntos que foram tocados aqui, eu creio que realmente o governo precisa fazer alguns ajustes. Nesse caso da educação, no relatório, fiquei satisfeito em ouvir o relatório dos vereadores que foram em loco ver a situação. Quero também dizer que fico satisfeito em poder tecer comentários cobrando mais serviços, e não vou dizer respeito, porque isso não é coisa de um governo só, é coisa que se arrasta há muito tempo, e os problemas que temos hoje já foram do governo passado, do governo repassado, e vem se arrastando. Esse governo tem um mérito, ele está recuperando escolas, e toda escola que ele está recuperando está fazendo salas mais viáveis, inclusive climatizadas. Agora nós vamos inaugurar a escola da Cooperativa 2, não é isso? A recuperação da escola. E eu creio que a escola João Paulo da Cooperativa 1 deve sofrer uma reforma.
e essas salas que hoje são precárias, há uma promessa de que já no próximo ano elas tenham a climatização que as escolas Rotary e outras escolas como Mangabeira estão recebendo, a escola da Ponta Mufina e tal, mas o trabalho dessa comissão, Fagner, é muito bom e isso ajuda muito o governo a enxergar e se esforçar para consertar o que precisa na saúde e também no campo da educação, que são dois pilares dos mais fortes que a sociedade penedense tem. E quanto ao demais, vamos continuar com nossa boa discussão, com o ponto de vista de quem cobra, mas cobra porque precisa cobrar, sem exageros, às vezes quando exagera a gente passa por um debate maior. E também cobrar que o governo trabalhe, permitir que ele trabalhe com lisura e com honestidade. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento por escrito. Requerimento 11/2018 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. A vereadora que subscreve requer, após cumprir os trâmites regimentais, ser oficiado ao secretário municipal de Serviço Público, solicitando providência com relação ao esgoto a céu aberto localizado próximo ao posto de saúde do bairro Santa Isabel, causando transtorno aos moradores devido ao forte mau cheiro. Sala das Sessões Sabino Romaria da Câmara Municipal de Penedo, em 22 de março de 2018. Raquel Maria Tavares, vereadora. Requerimento em discussão. Senhor presidente, queria pedir a permissão da vereadora Raquel para fazer um adendo. Esse requerimento é referente ao esgoto a céu aberto próximo ao posto Santa Isabel, posto de saúde. E existe um outro esgoto a céu aberto que está incomodando muito, não só os pacientes, mas aos moradores do Velho Chico 1. Posto José Edileno, vereadora Raquel, está na mesma situação. Só que a situação lá do posto, a situação do esgoto, é mais fácil de ser resolvido. Foi o esgoto que entupiu, transbordou, e as fezes estão lá, os dejetos a céu aberto, ao lado do posto de saúde, senhor presidente. Hoje eu recebi as fotos, verdadeiro absurdo. Então, eu quero pedir à vereadora, né, para que se me permita um adendo, e que a Secretaria de Serviços Públicos tome as providências, né? O secretário Moisés, infelizmente, tem deixado muito a desejar. Essas pequenas situações, eu acho que é uma situação que essa casa, um esgoto, uma lama que está correndo ao lado de um posto de saúde, eu acho que essa Câmara não deveria nem estar discutindo um assunto como esse. Não que não seja responsabilidade nossa, né? Mas que a responsabilidade coubesse dentro do que diz respeito ao trabalho do secretário, e ele mesmo fosse fazer sem nem ser necessária a cobrança dessa casa. Então agradeço a vereadora Raquel e fica o meu adendo aqui referente à lama, ao esgoto e aos dejetos ao lado do posto José Edileno, no Velho Chico 1. Difiro a sua solicitação. Requerimento de votação. Vereador que aprova, permanece sentado. Aprovado. Requerimento 12/2018 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. A vereadora que subscreve requer, após cumprir os trâmites regimentais, ser oficiado o secretário municipal de Serviço Público, solicitando providência no sentido de colocar as lâmpadas dos postes do loteamento São Lázaro, próximo ao litoral. Sala das Sessões Sabino Romaria da Câmara Municipal de Penedo, em 22 de março de 2018. Raquel Maria Tavares, vereadora. Requerimento de discussão. Requerimento de votação. Vereadores que aprovam, permanecem sentados. Aprovado. Requerimento 13/2018 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. A vereadora que subscreve requer, após cumprir os trâmites regimentais, ser oficiada ao superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, solicitando a devidas providências no sentido de designar os agentes de trânsito para ficar nas proximidades da Escola Municipal Santa Luzia, Escola Estadual Teotônio Ribeiro,
Colégio Diocesano e Colégio Imaculada. Fazer a pintura de uma faixa de pedestre em frente à Escola Estadual Alcides Andrade. Por fim, solicito que ao sábado seja delimitada uma área para o estacionamento de motocicletas. Sala das Sessões Sabino Maria, Câmara Municipal de Penedo, em 22 de março de 2018. Raquel Maria Tavares, vereadora. Requerimento de discussão. Senhor presidente, esse requerimento realmente a gente já veio aqui essa casa alguma parte ser discutida e essas faixas realmente para ser pintadas, porque inclusive foi o João Lucas aqui que veio com esse tema, né? E não foi ainda pintada. E a gente vê no final de semana, dia de sábado, quando o pessoal vem para a feira, para ver se o pessoal vê, que deixa muitas motos, bicicleta no lugar de um carro. Então, para ver se o menino, o Ricardo, ele toma providência em relação a isso, né? E em relação também, senhor presidente, João Lucas, quando chega o dia de semana, as escolas ali, fica impossível dos alunos estar transitando por ali para atravessar para a escola, certo? Então, pedir que o Ricardo mande os meninos que faz parte da equipe dele, para que fiquem nessas portas dessas escolas, né? Porque realmente a gente vê um caos muito grande, a gente vê a hora de ser alguém atropelado por tantos carros e as crianças atravessando sem poder atravessar, certo? Obrigada. Senhor presidente, aproveitar, fazer um adendo nesse requerimento para que ele assine, na verdade, todas as faixas de pedestres. Ficou de ser feita uma licitação ano passado, não sei se essa licitação já foi feita ou não, se essa tinta já foi comprada, mas se não foi, é importante que seja acelerado esse processo para que possa acender essas faixas. E digo mais, acrescente também no requerimento que o Ricardo faça um planejamento para uma campanha de educação no trânsito, porque em que pese todos saberem as regras, pelo menos deveriam saber os condutores, muitos as infringem. Então seria interessante uma campanha educativa na cidade de Penedo. Defira a sua solicitação. Está em discussão ainda, vereador Marival. Veja bem, senhor presidente. Eu estou aqui com requerimento, mais ou menos sobre esse assunto também, vereadora Raquel, onde a gente cobra que seja o centro histórico de Penedo todo sinalizado. Existem vários setores ali, de carga, descarga, de carregar e descarregar veículos, que está totalmente à toa. Ninguém sabe onde é o local de descarregar, de carregar, fechando ali aquela segunda travessa Campos Teixeira. Eu mesmo no sábado coloquei meu carro ali, vereadora, de frente à loja Guido. Eu, para não deixar o carro com a traseira toda no meio da rua, coloquei o carro na posição diferente. Não sabia que ali era só para estacionar moto. Quer dizer, tem que ter essas placas esclarecendo para a população isso aí. Ainda acharam pouco, multaram meu carro. Né? Multaram o veículo. Ah, porque eu não sabia que era do senhor, não. Pode ser meu, pode ser de qualquer um. Mas que tem que ter esclarecimento para que o condutor coloque seu veículo posicionado da forma correta. Eu não quero privilégio nenhum sobre isso, nem por ser sargento da polícia e nem por ser vereador. Mas que o coordenador do trânsito de Penedo, ele faça o mais rápido possível essa sinalização do centro histórico de Penedo. Ficou bonito, mas precisa sim a sinalização, para que se possa realmente punir as pessoas. E não querer punir sem ter nada indicando. Muito obrigado. Em discussão, o requerimento. Daí a importância, até porque a CMTT logo vai começar a multar, né? Hoje está multando só a Polícia Militar, mas entre instantes a CMTT vai começar a multar. Então essa campanha educativa, antes de começar de fato, é muito importante para que não venha onerar mais ainda a nossa população. Antes de colocar esse requerimento da vereadora Raquel em votação, também eu queria fazer um comentário sobre aquele carro amarelo, Prosegur. Chega ali na frente, na porta do mercado, fica no meio, e quem vem com o carro, os caras não dão a mínima. Então, isso também serviria não só para o SMTT, que ora vem fazendo um belíssimo trabalho em Penedo, uma coisa direita, correta, o Ricardo Araújo.
está fazendo um trabalho muito bonito com toda a sua equipe. Eu não estou aqui que vá multar o Prosegur. Tem um horário como o vereador Marivaldo está solicitando. Carga, descarga no comércio. E o cara coloca o carro ali, quando não coloca na frente da Caixa Econômica, coloca aqui no centro histórico, em cima da calçada, aí fica funcionando, quebrando a calçada, que isso é falta de educação. É multar ele, chamar a polícia, olha, você vai ter esse local aqui determinado para vocês. Não é que a Prosegur vai deixar de entrar em Penedo. Respeitar o trânsito e respeitar a população de Penedo. Requerimento em discussão. Senhor presidente, eu quero concordar com a campanha educativa, inclusive tenho cobrado muito isso no meu programa de rádio. Um outro dia, várias pessoas foram multadas ali na rua São Miguel, porque colocaram uma placa. Aqui nós vivemos numa cidade histórica, numa cidade onde existe uma cultura, e mesmo sabendo as regras de trânsito, aqui em Penedo existe uma cultura de que ali é mão, ali é contramão, não existe placas, né? As pessoas sabem por morar há muitos e muitos anos na cidade, mas placa não existe, sinalização não existe. E um outro dia, colocaram uma placa ali na rua São Miguel, dizendo que era proibido, deixa eu ver aqui uma forma mais clara de explicar, retornar na rua São Miguel e passar em frente à Caixa Econômica. Mas botaram uma placa bem escondidinha, parecia mais uma câmara camuflada. E várias pessoas foram multadas, senhor presidente. E eu dizia, eu observo que em Maceió, quando vai haver mudança de trânsito, a SMTT faz uma divulgação publicitária durante 15, 20 dias, 30 dias, informando que a partir daquele dia, vereadora, vai haver uma mudança no trânsito e as pessoas que desrespeitarem serão multadas. Em Penedo isso não existe. Uma cidade com quase 400 anos, onde não existe sinalização, as pessoas têm a cultura, têm o costume de andar de uma forma, de uma hora para outra mudam a regra no trânsito, não avisam a ninguém e já saem penalizando. Então é importante, vereador Fagner, sim, a campanha educativa, os avisos com antecedência sobre determinadas mudanças, para que a população tome conhecimento e não seja penalizada. A gente estava falando agora sobre a dificuldade do povo, né? O povo brasileiro e o povo penedense está passando por dificuldade financeira. Aí, de repente, você recebe uma multa porque mudaram o trânsito de um dia para o outro e você tem que adivinhar, né, que o trânsito mudou. Então, sou a favor, sim, da campanha publicitária de forma antecipada. A campanha educativa sobre as mudanças no trânsito tem que acontecer, senhor presidente. Requerimento e votação. Em discussão, vai de volta. Pegando o gancho ao requerimento da vereadora, eu também quero solicitar uma faixa, né, placa de indicação, atendimento aos alunos do colégio Gabino Besouro, que na hora da saída, em direção ao bairro Vermelho, e sai, e às vezes pode acontecer um acidente, porque geralmente não tem faixa de pedestre, e até mesmo para o pessoal mais idoso, que às vezes quando sobe a ladeira da quitanda, e não dá para ver o carro quando vai descendo em direção ao comércio. Então, em solicitação, pegando o gancho aí do requerimento, eu peço que seja feito esse requerimento também, para atender os alunos daquela escola. Muito obrigado. Todos os vereadores, fizeram um comentário do requerimento, enriquecendo mais o requerimento da vereadora Raquel. Eu difiro a solicitação de todos, Vossa Excelência. Requerimento de votação. Senhor presidente, só para deixar o negócio mais separado, siga a votação do requerimento da vereadora com relação às faixas e depois eu faço o requerimento verbal com relação à campanha educativa para ficar mais evidente essa situação. Requerimento de votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Indicação 01/2018. O vereador que subscreve indica, após cumprir os trâmites regimentais vigentes, seja oficiado ao prefeito municipal com cópia ao governador do estado e comandante-geral da Polícia Militar, solicitando que seja colocado o nome do 3º Sargento Paulo Barbosa, o nome do 11º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas,
sediado no município de Penedo, Alagoas. Sala das Sessões Sabino Romari da Câmara Municipal de Penedo, em 22 de março de 2018. Marival Oliveira Santos, vereador. Em discussão, o requerimento do vereador Marival. Senhor presidente, para mim foi um grande orgulho trabalhar com esse guerreiro, Paulo Barbosa. Acho que todos os senhores têm o conhecimento ali do Barbosinha, que trabalhou no fórum, né? Barbosinha para uns, para outros Paulo Barbosa. Realmente um policial de uma conduta ilibada, né? Eu acho que nada mais justo do que se fazer homenagem ao Paulo Barbosa, já que iremos inaugurar uma sede do batalhão, do 11º Batalhão. Essa sede do batalhão chamasse 3º Sargento Paulo Barbosa. Esta é a indicação, e espero que todos os senhores concordem e que siga essa indicação ao senhor prefeito de Penedo e siga até ao governador do estado, porque a Assembleia também, o deputado Bruno Toledo, está pedindo essa mesma indicação ao governo do estado. Muito obrigado. Antes de colocar em discussão o requerimento do Sargento Marival, eu me congratulo com você, porque para mim ele sempre será Barbosinha. Pessoa ímpar, pessoa de bem, pessoa que honrou a sua vida e deixou muita saudade em Penedo. Barbosinha tem total apoio dessa casa, tenho certeza, e também da Assembleia Legislativa, que não só o seu requerimento vá para o prefeito, e sim para o nosso governador e o comandante da Polícia Militar de Alagoas, Marival. Você está de parabéns, viu? Em discussão, o requerimento do vereador Marival. Senhor presidente, só para mandar cópia também para o comandante 11º, para engrossar o caldo, né? Defiro a sua solicitação, vereador. Continua em discussão o requerimento. Em votação. Vereadores que aprovam, permanecer sentado. Aprovado. Com muito orgulho, ele merece essa homenagem dessa casa de Penedo. Requerimento 09/2018 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. Os vereadores membros da Comissão de Controle e Fiscalização que subscrevem requerem, após cumprir os trâmites regimentais, seja oficiado a Eletrobras, Unidade de Penedo de Alagoas, solicitando providências no sentido de solucionar a oscilação de energia elétrica na Escola Municipal do Povoado Cooperativo 2º Núcleo, que se encontra causando transtorno devido aos prejuízos causados nessa instituição pública de ensino. Sala das Sessões Sabino Romari da Câmara Municipal de Penedo, em 22 de março de 2018. Presidente, vereador Fagner Matias dos Santos. Relator, vereador Hernando Gama Pinheiro. E membro, vereador Paulo Roberto Ferreira. Antes de colocar o requerimento em votação, João Lucas, a partir de hoje, toda semana, essa comissão terá um relatório para essa casa e as pessoas que agora vão ser provocadas. A Eletrobras, Prefeitura, todo órgão público do município vai receber seu relatório e vamos colocar sim no site da nossa Câmara, nosso relatório. Em discussão esse requerimento. Requerimento de votação. Vereadores que aprovam, permanecer sentado. Aprovado. Requerimento 010/2018 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. O vereador que subscreve requer, após cumprir os termos regimentais, seja oficiado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando providência com relação ao ônibus escolar que não está pegando os estudantes do povoado Conrado, causando bastante constrangimento aos alunos que, em virtude dessa problemática, estão sem assistir suas aulas. Sala das Sessões Sabino Romari da Câmara Municipal de Penedo, em 22 de março de 2018. Hernando Gama Pinheiro, vereador. Requerimento em discussão. Como autor desse requerimento, e sempre eu bato na tecla que a educação é a prioridade do município, da nação, espero que esse requerimento seja atendido não pelo vereador Hernando Pinheiro, sim pela essa casa, pela comissão de fiscalização, que ora o pessoal lá da Conrado 2, Raquel, está me reclamando, porque o motorista desse carro amarelo, sei lá o que é, do escolar, porque houve um problema, Marivaldo, questão de família, não está pegando as alunas que faz faculdade. Então, se o profissional, às vezes a gente critica aqui o gestor, mas também o servidor, ele tem que cumprir com suas obrigações. O servidor é pago para isso. Se tem um itinerário, João Lucas, para ir ao Conrado 2, esse ônibus tem que ir. Se está alocado, né, Fagner Matias, tem que ir. Então, eu peço que essa casa
Não vamos deixar esse requerimento só por entrar. Eu vou pessoalmente no meu carro, pego o Roberto e o Fagner Matias, que é meu presidente da comissão, vou lá uma noite fiscalizar se esse cara vai pegar não os alunos lá. Porque discurso, tem que acabar o discurso, tem que ser realização. Não vamos cobrar só do prefeito. É porque o prefeito não. O cidadão não é funcionário, não é concursado, porque não cumpre sua obrigação. Esse aqui é o que estou fazendo a explanação do meu requerimento, que vejo muita reclamação, entendeu, João Lucas? Não, onde não vai porque eu não quero ir. Amigo, e os alunos? Fica sem aula, é? Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos passar para o requerimento verbais. Senhor presidente, o requerimento para a CMTT solicitando a campanha educativa. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Senhor presidente, quero fazer um requerimento direcionado ao Banco do Brasil. É que a partir das 8 da noite, o Banco do Brasil a agência do Banco do Brasil de Peneira está apagando as luzes, senhor presidente. Eu estive lá essa semana e as pessoas estavam usando a lanterna do celular para poder fazer uma transação bancária num caixa eletrônico. Isso é um absurdo, senhor presidente. É uma questão de segurança. O malandro criminoso, tem toda a condição de entrar naquela agência, se esconder e assaltar um pai de família que vai ali fazer uma transação bancária. A partir das 8 da noite, todos os dias, os caixas eletrônicos ficam funcionando até às 10. Mas às 8, senhor presidente, a agência apaga em sua totalidade e você só consegue transitar dentro da agência se você tiver um telefone com lanterna. Senão você não consegue transitar dentro da agência, para o senhor ter ideia. Então, quero fazer um requerimento para o Banco do Brasil, Agência Penedo, pedindo explicações e pedindo a resolutividade do problema. Será que é para economizar energia? Aonde fica a segurança do cliente? Obrigado, senhor presidente. É esse o meu requerimento. Requerimento em discussão. É interessante juntar esse requerimento, senhor presidente, junto com a outra demanda que o sargento Marival levantou na semana passada, que está sendo providenciado o ofício. Isso é interessante juntar esses dois requerimentos e a gente entrega em mãos para que ele possa resolver o quanto antes essa situação. Antes de colocar em discussão, em votação, eu congratulo com você, o vereador Fagner Matias, e sempre estou citando o nome do Roberto. Eu quero que os pares não fiquem, porque eu estou citando ele. Vamos levar em mãos, ainda mais, eu vou fazer um adendo no seu requerimento, o vereador João Lucas, que vá também um ofício para a direção central do Banco do Brasil. Que o povo também não pode estar sofrendo, não. Vamos dar um basta. Não vamos ser só omissos e também só de discurso bonitinho, não. Doem quem doer. O vereador Hernando Pinheiro, a Câmara pediu, porque a Santa Casa, não. Vamos cobrar. Se a gente cobra, o povo tem uma assistência melhor. Então, isso não é um requerimento muito importante. Vamos colocar esse requerimento, se Vossa Excelência aceitar, para que mande para a direção também do Banco Central, entendeu, Marival? Para tomar providência. Seria até interessante que até o próprio comando da polícia, que são os órgãos, as autoridades de segurança pública, né, também enviasse um ofício, o sargento Marival, o Fagner, que são pessoas mais próximas, né, que até sugerisse, né, o comando da polícia, porque é uma questão de segurança, senhor presidente. E os responsáveis pela segurança aqui em Penedo hoje, né, os órgãos responsáveis, as autoridades, o nosso comandante da polícia, delegado, também enviasse o ofício para reforçar e perguntar o porquê, já que se refere à segurança do cidadão. Só uma sugestão, senhor presidente. Senhor presidente, é muita inoperância desses bancos. Hoje, se você for observar, é as repartições que mais têm lucros durante um ano. E um serviço de péssima qualidade. Porque é um serviço que é para
dar um serviço de boa qualidade, porque as pessoas são clientes ali. E também quero informar as vossas excelências, que acredito que a partir da próxima semana estarei aqui nessa casa colocando um projeto de lei aonde muda não o horário bancário, mas sim o horário para servir ao público em relação às pessoas que moram nos povoados, que moram no Tabuleiro, Ponta Mufina. Está chegando aqui em Penedo por 7, 8 horas da manhã. O banco só abre, vereador Bilimarque, às 10. Ele só tem 1 hora para realizar suas transações no banco. Tempo nenhum. Já existem algumas cidades por aí, né, algumas cidades onde a maioria da população é da zona rural, onde os bancos funcionam das 9 às 2. Isso, serviço ao público, não interferindo no serviço realmente na carga horária bancária. Só do serviço ao público só. Como no exemplo, o horário de verão, que é das 9 às 14 horas. A exemplo de propriar aqui, nossa vizinha, os bancos funcionam dessa forma, de 9 às 14. E eu tenho certeza que vai adentrar muito o lado de quem mora no campo. Mas isso a gente vai apresentar na próxima semana. Muito obrigado. Em discussão, requerimento. Requerimento e votação. Vereadores que aprovam, permanece sentado. Aprovado. Senhor presidente, queria fazer um requerimento direcionado à Secretaria de Serviços Públicos para que seja feita a reposição do calçamento da Praça Alberto Menezes, antiga Praça de Fogos, que está em situação precária. Então, em nome dos moradores daquela rua, eu quero fazer esse requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Requerimento de discussão. Requerimento e votação. Vereadores que aprovam, permanece sentado. Aprovado. Senhor presidente, colocar um requerimento para a Secretaria de Serviços Públicos para ver o reparo de uma das pontes de acesso ao povoado da Ponta Mufina, porque transita ônibus, estudantes, e eu vi que a ponte está em péssimas condições, e para que não aconteça algo pior, algum acidente, para que haja um reparo com urgência, porque em breve deve vir um período chuvoso e pode ficar muito perigoso aquele acesso ao povoado Ponta Mufina. Requerimento e discussão. Requerimento e votação. Vereadores que aprovam, permanece sentado. Aprovado. Senhor presidente, esse requerimento já foi feito aqui nessa casa, pedindo um ponto de ônibus ali próximo à CRESC, que é o Centro de Reabilitação e Ecoterapia Santa Clara, para que a gente pudesse ver os pacientes que sentem dificuldade de estar andando. Quando vem de ônibus, o ônibus para praticamente no Mar do Espírito Santo. Já não temos faixa de pedestre naquela rodovia. E a gente precisa que o ponto do ônibus, porque pelo menos fica mais fácil para aqueles que necessitam. Requerimento de discussão. Requerimento em votação. Vereadores que aprovam, permanece sentado. Aprovado. Senhor presidente, está aqui um requerimento para o secretário de Saúde de Penedo. Na gestão passada, quando a gente era vereador aqui nesta cidade, a Secretaria de Saúde, foi o requerimento também deste vereador, ela ia buscar o material para exame, recolher esse material nos postos de saúde, lá nos povoados. E depois isso caiu do esquecimento e deixou para lá. E hoje o homem do campo, ele vai ter que vir em Penedo, ele perde uma diária dele para colher o material aqui nos laboratórios, perde outra diária para vir buscar o resultado.
onde poderia muito bem o município fazer a coleta lá no povoado e levar o resultado lá para entregar no posto e ele simplesmente buscar no posto de saúde ao qual ele reside. Então o requerimento é nesse sentido, para que se volte a fazer a coleta de sangue e de material para os exames, fazer a coleta nos postos de saúde e ao mesmo tempo levar este resultado para lá e os moradores pegarem o seu resultado. Este é o requerimento. Requerimento de discussão. Requerimento de votação. Vereadores que aprovam, permanece sentado. Aprovado. Tem outro requerimento também, senhor presidente. Para se construir, para a Secretaria de Obras, para que se construa uma praça no povoado Marizeiro, já que aquele povoado ali é esquecido pela administração. Não se vê nenhuma ação no povoado Marizeiro que se lembre a gestão pública de Penedo. Você não vê uma rua calçada, você não vê um posto de saúde funcionando bem, você não vê uma escola, enfim, nada. Lazer, zero. E está lá na Constituição, no seu artigo 5º, né, que todo mundo tem direito à educação, à segurança e a lazer. Então que se construa uma praça ali no Marizeiro, para que o povo tenha também um pouco de lazer após a lida do dia a dia de trabalho. Que possa jogar o seu dominó, que possa conversar antes de dormir, né? Uma forma de gratificar aquelas pessoas que moram ali. Muito obrigado. Requerimento de discussão. Senhor presidente, quero só reforçar o requerimento do requerimento ou indicação do requerimento do vereador Marival, é que o povoado Marizeiro realmente é muito desassistido pelo poder público. Se não for o povoado mais desassistido, é um dos primeiros mais desassistidos, realmente. O que é que eu quero que os senhores me digam o que é que tem no povoado Marizeiro no que se refere a uma ação do poder público municipal. Tem posto de saúde lá no Marizeiro? Não tem posto de saúde. Tem escola? Não tem. Tem estrada? Não tem. Não tem uma praça no Marizeiro, que é a cobrança que está sendo feita agora pelo vereador Marival. Então, é o que eu digo. Digo. Eu acho que se não for mais desassistido, é um dos primeiros mais desassistidos de Penedo, povoado Marizeiro. Mas no período eleitoral, todos sabem lá, né? Eu me refiro ao Poder Executivo, que é quem realmente tem a condição de executar, né? De fazer acontecer. Todos vão lá, né? Todos. Infelizmente o povoado nem uma estrada decente tem. Essa semana eu recebi o presidente da Associação dos Agricultores lá do povoado Marizeiro, o Toninho, e ele falava sobre a situação da estrada, senhor presidente. Né? Eles produzem lá, eles plantam arroz, são risicultores, produzem em 5 meses 300 toneladas de arroz, e o transporte tem encarecido, senhor presidente, por conta das condições da estrada do Marizeiro. Os transportadores têm cobrado bem mais caro, por quê? Porque o prefeito não tem a sensibilidade de observar que o povoado Marizeiro é um grande produtor de arroz. Um grande produtor de arroz. Em 12 meses, em um ano, eles produzem 600 toneladas de arroz, senhor presidente. E o prefeito não tem a coragem, a sensibilidade de fomentar, de ajudar esses agricultores com o mínimo que é a condição de fazer a estrada, de melhorar a estrada do povoado. Então, reforço aqui o requerimento do vereador Marival. Senhor presidente, para reforçar mais ainda, João Lucas, a gente foi, antes de recolher a safra do arroz, a Codevasso. Pediu ao doutor Antônio Nelson que pelo menos desse um paliativo naquela estrada, que passasse uma máquina. Já que existe verba, afirmada por ele mesmo, que existe verba na Codevasso, existe os transportes e as máquinas para fazer, e pasmem, ele disse que em 15 dias faria o paliativo, foi feito nada. É outro também que está judiando muito aquela comunidade,
é o doutor Antônio Nelson. Eu não sei qual o motivo, mas está judiando demais também o povo do Marizeiro. Tem uma casa de bomba, que eu fiz aqui um requerimento na sessão passada, que tem uma eternidade para se fazer, e não se faz. E tem recursos na Codevasf. Eu não sei qual o motivo, senhor presidente, mas aquela comunidade está sendo judiada por demais, tanto pela Codevasf como pela gestão pública. Requerimento e discussão. Requerimento e votação. Vereadores que aprova, permanece sentado. Aprovado. Senhor presidente, quero fazer um requerimento pedindo explicações à Eletrobras Alagoas do porquê das contas absurdas que estão chegando no Velho Chico 1, as contas de luz. Ali é baixa renda. E eu tenho recebido diversas fotos mostrando os talões que estão chegando lá nos valores absurdos, valores de 190, 200, 250 reais de energia elétrica. Eu sei que tem pessoas que realmente consomem, né? Mas eu não estou falando de uma só pessoa, de 2 ou 3 pessoas. São várias contas de luz com valores altíssimos no Velho Chico 1. Então eu quero fazer esse requerimento para a Eletrobras pedindo explicações do porquê dessas contas de luz altíssimas que estão chegando no Velho Chico 1. Obrigado, senhor presidente. Requerimento e discussão. Requerimento e votação. Vereadores que aprova, permanece sentado. Aprovado. Ainda faltou aqui o requerimento, senhor presidente. É SMTT colocar a sinalização no centro histórico de Penedo. Em todo o centro histórico. A sinalização de trânsito. Requerimento em discussão. Eu quero discutir. Vereador Marival, o governo penedense e a própria SMTT do secretário Ricardo já estão fazendo tanto a licitação como de todo o material, né, por uma empresa especializada para fazer isso. Inclusive pode ser até tardio eu dizer, mas não é. Não haverá multa para o povo de Penedo antes de que, isso é um acordo, antes que essa sinalização esteja plenamente dentro da sua normalidade. Vosso requerimento é muito bom, porque vem reforçar a ideia de uma reunião que foi feita cerca de 30, 40 dias atrás. E é boa porque ela cobra pressa, inclusive lembra que nós precisamos disso no Centro Histórico de Penedo. Vossa Excelência está de parabéns e eu quero apenas corroborar com a ideia e afirmar de que isso será feito. Mas é bom o vosso requerimento para que, senhor presidente, a gente possa ter isso o mais breve possível, e teremos. Requerimento em discussão. Requerimento de votação. Vereadores que aprovam, permanece sentado. Aprovado. Senhor presidente, quero solicitar um requerimento para o IFAL. Aquela lateral do IFAL, calçada, está capim muito alto e eu acho que é de responsabilidade da instituição IFAL para que eles façam a limpeza, já que é um acesso a 2 conjuntos e o mato está muito alto. Aí eu quero que esta casa faça um requerimento direcionado ao IFAL, para que tome conta da sua lateral, né? Sua calçada, faça a limpeza. Requerimento de discussão. Vereador Macaxeira, de quem é a responsabilidade das calçadas? É do município ou é do município de fazer a capinagem ou é da instituição? Nessa situação, João, Porque pelo menos na minha calçada, no meio fio, a responsabilidade, se for no meio fio, é do município. Não é meio fio, é a calçada mesmo, é o acesso todinho à lateral. Eu já tenho observado ali, já falei até com o secretário Moisés, ele fez, se vocês observarem, eles fizeram a parte do asfalto, que vai até, da Toca do Índio até o quartel, ficou bom. E o lado de cá eu já pedi a ele disse que ia fazer, só que ele disse que achava muita falta de compromisso da instituição IFAL, onde a calçada é deles, né? E eles se comprometeram em fazer a calçada, o cimento, tudo, e não fizeram. E eu já tinha ido lá e falei
com uma das pessoas que faz parte da direção. Há uns 5 meses atrás, eles também tinham se comprometido em fazer a limpeza. Só que eu falei novamente com o Moisés, e o Moisés disse que ia fazer a limpeza após a conclusão da outra parte. Só que eu estou colocando diretamente para o IFAO para ver se eles também assumem um pouquinho a responsabilidade, para não ficar só a prefeitura. Mas eu entendi, realmente foi a pergunta que eu fiz, né? Eu estou entendendo, é na calçada mesmo, não é no meio fio, né? Porque a responsabilidade aí, né, na verdade, fica do IFAO. O senhor me permite um adendo, vereador Macaxeira? Sim. Eu quero aproveitar, senhor presidente, para pedir também a iluminação pública devida nessa mesma localidade que é ao lado, na lateral do IFAO. Ali é uma escuridão tremenda. Vários roubos de moto, celular e bicicleta e carro já aconteceram ali naquela lateral do IFAO, principalmente quando os veículos param ali. Por quê? Porque a escuridão tem contribuído bastante. Infelizmente o município tem sido omisso. Ali é uma das principais entradas dos novos conjuntos, onde o fluxo é muito grande, mas a escuridão é tremenda. Então, eu peço aqui ao vereador Macaxeira um adendo para que o meu requerimento seja incorporado ao seu. Vereador João Lucas, muito bem lembrado da Vossa Excelência, só que a responsabilidade não é da Prefeitura. Eu já fui à Eletrobras, já foi feito esse requerimento, não só por mim, por mais outros vereadores. Eu já fui até Maceió e já fiz esse requerimento, está protocolado lá. Inclusive já pedi essa ajuda ao hoje ministro, deputado federal Max, e essa emenda a gente estamos aguardando. Já falei com o prefeito Márcio para que coloque a rede baixa, que é responsabilidade da Eletrobras, para poder a prefeitura entrar com a parte da iluminação, que é os braços e as lâmpadas. Mas muito bem lembrado, vereador. Só uma sugestão, já que existe tanta dificuldade para iluminar, então coloca um bico de luz ali. A prefeitura tem um bico de luz, tem vários, né? E faz uma parceria com o IFAO, vereador Macaxeira, e faz um bico de luz da entrada do IFAO até depois do condomínio, para ficar iluminado. Porque tanta burocracia, né, senhor presidente, para se fazer uma iluminação pública na zona urbana, ao lado de uma instituição federal, a entrada de vários conjuntos, quanto protocolo. Então, já que tem tanto protocolo, a minha sugestão mais prática é essa. Pega o bico de luz desse que a prefeitura tem e coloca ali, em parceria com a instituição, para clarear. Obrigado, senhor presidente. Discussão já. Requerimento em votação. Vereadores que aprovam, permanece sentado. Aprovado. Senhor presidente, eu quero fazer uma correção. É que às vezes a gente acha que as pessoas não estão assistindo a gente, mas eu fiz agora um requerimento sobre as contas absurdas no Velho Chico 1. Mas um próprio morador que disse aqui: João, eu estou assistindo vocês pela internet. E faço uma correção, é Velho Chico 2. Então eu queria pedir aqui ao redator de ata, né, para fazer a correção. É Velho Chico 2 o requerimento para a Eletrobras, né, pedindo explicações sobre as contas altíssimas de luz. Senhor presidente, só um requerimento para encerrar aqui a minha pauta de requerimentos hoje. Vá, vereador Mário. Esse requerimento, senhor presidente, é para outro bairro de Penedo, não é povoado, é bairro mesmo, que é o Campo Redondo. Como falou o vereador Nelsinho logo cedo, que realmente é uma comunidade muito esquecida. E existe lá uma emenda parlamentar do então deputado Alexandre Toledo, que é sobre a pavimentação da avenida do Campo Redondo. O requerimento para a Secretaria de Obras, para que seja feito, e com cópia para a Codevasf, já que essa emenda foi via Codevasf, que quem está administrando esse dinheiro é a Codevasf, ver se faz o calçamento do Campo Redondo, da avenida principal do Campo Redondo. Esse é o requerimento, senhor presidente, e dou encerrado minha pauta de requerimento por hoje. Requerimento de discussão. Requerimento de votação. Vereador que aprova, permanece sentado. Nada mais na ordem do dia. Encerra a sessão de hoje.